Olá, bem-vindos ao podcast Deuses e Devotos. Meu nome é Marcos André, eu sou professor de História e este é um podcast dedicado à história das religiões. Este é o episódio número 11 desse podcast, no qual eu vou fazer algumas considerações, passar algumas informações sobre a origem da crucificação, que é, lógico, um símbolo, de uma teologia desenvolvida por, no caso, primeiramente ali o teólogo Paulo de Tarso, e é uma questão central do cristianismo, a crucificação. Existem, lógico, durante a história, ao longo da história, vários métodos de execução, mas a crucificação ela vai se tornar proeminente justamente por esse caráter de sacralização, de se tornar uma questão sagrada, lógico, com a execução de Jesus de Nazaré pelos romanos, utilizando essa prática, esse método cruel, Então, a natureza da crucificação é, lógico, a pena capital. Se Jesus tivesse sido enforcado, talvez a forca fosse hoje um símbolo sagrado. Então, muitas pessoas não pensam, elas utilizam ali o crucifixo, mas não pensam dessa forma porque já estão imbuídas ali dessa questão do sagrado, Se Jesus tivesse sido guilhotinado, talvez a guilhotina hoje fosse um símbolo sagrado para o cristianismo. E então os romanos, eles vão utilizar dessa prática, e essa prática fica proeminente com os romanos, justamente por causa da execução de Jesus de Nazaré. Mas os romanos não inventaram a crucificação, Eles aprenderam e utilizaram, e quando eles aprenderam e utilizaram a tecnologia existente para causar uma morte lenta, uma morte cruel, ela já havia sido desenvolvida há algum tempo. Então, a crucificação é um método brutal, público e humilhante, um método de pena de morte. E o que é? Como que é? Ele consiste em que? Em amarrar e pregar a vítima a uma viga de madeira e deixá-la pendurada por vários dias até que morra de exaustão, O termo é crucifixio. Ele é derivado do latim e isso significa fixar a uma cruz. Então, universalmente, é considerada a pena mais cruel e mais terrível, Porque ela infundia um terror muito grande. Roma utilizava outras técnicas de execução também terríveis, como, por exemplo, arrancar toda a pele do corpo, deixar a pessoa em carne viva, colocar a pessoa deitada numa pedra no sol até que a pessoa morra. Então, a grande questão da crucificação é porque ela é humilhante, ela é pública e da maneira como que ela foi sendo desenvolvida e vai sendo aperfeiçoada e vai sendo utilizada pelos romanos, ela vai causar uma repulsa muito grande. Então, a elite romana, ela tinha verdadeira repulsa, medo, e só o fato de pensar, como relata o filósofo Cícero, só o fato de você pensar na crucificação já é algo terrível. Você não pode sequer ter isso no seu pensamento, de tanto terror que isso causava, inclusive, à elite. Então, esse método de morte, ele é desenvolvido tecnicamente com a intenção de causar um prolongamento do sofrimento dessa vítima, desse condenado. Então, a crucificação está muito associada ao Império Romano, mas ela possui uma história bem mais antiga. Ali a origem da crucificação está ali realmente nas civilizações do Oriente Médio, e isso vai ser disseminado. Então, os primeiros vestígios, os precursores ali são os assírios e os babilônios. Os assírios, essa civilização, ela floresce ali entre 900 e 600 a.C., e eles eram notórios pela sua crueldade na guerra. Então, eles são os primeiros que se tem notícia, os primeiros empaladores. É daí que vai se originar, que vai se desenvolver a tecnologia da morte cruel, pública e lenta através da história. Começa com o empalamento, que é suspender e espetar a pessoa na estaca fina e deixá-la suspensa. Então, isso foi alguns relevos ali, alguns
alguns desenhos, né? Eles retratam as batalhas e conquistas, né? E mostram a execução de prisioneiros dessa maneira de empalamento, né? Só que isso vai ser sistematizado, né? E vai ser praticado também pelos persas. E ali, a partir do século 6 a.C., eles vão utilizar isso de maneira sistemática, né? Há registro disso de aproximadamente ali entre 519 a.C. O rei Dario I da Pérsia, ele crucificou 3.000 de seus inimigos políticos na Babilônia, né? Então, a técnica persa combinava elementos de empalamento com a suspensão em uma cruz utilizada em árvore ou em alguns postes que são simples. Então, quer dizer, você já está passando por um outro patamar. Não que o empalamento não seja cruel, é uma coisa terrível, mas ele morre mais rápido. A crucificação, a tecnologia é desenvolvida para a pessoa ter uma morte bastante lenta, né? E isso vai disseminar para o Ocidente, né? Através ali de Alexandre o Grande, né? Quando ele conquista ali a região de Tiro, né? A cidade de Tiro, ele crucifica 2.000 habitantes, né? Então, isso é um exemplo. O desmembramento lá do Império do Alexandre o Grande, né? Os Seleucidas também empregaram a crucificação. O Antíoco IV, o Epifânio, crucificou judeus, por exemplo, né? Esses judeus resistiram à helenização e ele vai ali crucificar essas pessoas. E os fenícios e cartagineses também vão assimilar essa prática aí, e com os cartagineses, por causa ali das guerras púnicas, né? Que os romanos vão trazer essa prática cruel para o seu juízo, né? Para o seu direito, para a sua justiça, né? Então, a crucificação, ela é ali, demonstra o poder estatal e ela é utilizada pelo Estado como forma de justiça. Então, os bandidos, os criminosos, aqueles que atentam contra o Estado instituído, eles vão sofrer a pena da crucificação pública, né, notoriamente pública, para infligir ali medo, né, causar medo e demonstrar o poder. Ou seja, se aconteceu com ele, a pessoa vai pensar 2 vezes em atentar contra o Estado romano. Então, assim, a gente pode fazer uma linha do tempo, né? Então, entre 900 e 600 a.C., os assírios e babilônios, né? Com empalamento, ali começa a crucificação. Do século 6 a.C. em diante, os persas, né, vão fazer o uso sistemático com esse misto de empalamento e utilizando árvores. E no século 4 a.C., Alexandre o Grande, né, vai disseminar isso para o Ocidente, crucificando ali esses 2.000 condenados em Tiro, né? E aí nós temos o período das guerras púnicas, né? Ali no século 3 a.C., em que fenícios e cartagineses, né, vão utilizar a crucificação especificamente ou geralmente por questão de traição, alta traição, né? E isso vai influenciar aí a adoção pelos romanos, né? Então a crucificação é um processo meticulosamente elaborado de sofrimento e humilhação, e não vai ser uma mera execução, ele vai ser uma performance, né, de humilhação pública do condenado. Então, esse castigo, o condenado, ele começava ali, começava com o flagelo nele, né? E esse flagelo já é ali uma prova, né, muito grande, porque ele vai ser chicoteado, né? E nas pontas desse chicote haviam pregos, né, ou pedaços de ossos pontiagudos que vão rasgar a pele do condenado, né? Então ele vai sofrer essa tortura, e algumas vítimas nem chegavam a ser crucificadas porque já morrem ali na própria tortura, né? Então aqueles que resistiam, eles vão ser forçados a carregar a viga horizontal, conhecida como patibulum ou patibulum, até um local da execução. Isso pesa muito, ele já tem ali, já está totalmente traumatizado
pelo açoitamento, né? Que isso vai debilitar mais ainda, né? Então, a vítima ali vai ser pendurada de braços abertos nessa cruz de madeira. A fixação ela podia ser feita por amarração, mas eles utilizam, além da amarração ali, os pregos, né, perfurantes nos punhos e nos pés. Isso vai ser martelado nos pulsos, né, e nas palmas das mãos, e vai garantir aí a suspensão, a sustentação, né, do corpo, para evitar que esse corpo se rasgue. Então há uma inserção ali nos pulsos que ali na antiguidade eram considerados como parte da mão. E isso causa uma dor, lógico, insuportável, né? E a pressão há uma pressão muito grande sobre os nervos, né? Que se estendiam ali nas partes das mãos. As cruzes, né? Podiam apresentar algumas formas, né? Uma estaca vertical simples, ou a famosa em forma de T, ou até mesmo em X, ou a mais familiar, que é a cruz latina, né? É uma viga horizontal posicionada abaixo do topo, né? Então, isso vai prolongar a morte, e para prolongar mais ainda, que é que eles faziam? Eles colocavam uma espécie de banco ali, né? Na cruz, para apoiar ali por mais tempo, e isso aí nesse caso vai durar vários dias, né? Então a morte é causada principalmente pelo peso das pernas, né, que vai sobrecarregar a musculatura abdominal, né, vai dificultar a respiração e leva à asfixia. Então, se você tem aí perda de sangue, você tem desidratação, você tem falência de órgãos, né, e aí vai resultar realmente naquela agonia que vai durar muitos dias, né. Então, quando eles precisavam abreviar a morte, os soldados romanos iam lá e quebravam as pernas do condenado, e aí acaba com aquela sustentação do banquinho, né, e a capacidade acelera o processo de asfixia, né. Então a crucificação ela é um ato político, né. Ela é um espetáculo que serve para quê? Para desencorajar qualquer pessoa que ousasse desafiar ali o poder romano, né. Eles propriamente diziam: nós somos o poder romano e você não é nada. Então, essa flagelação, carregamento, fixação por pregos nos pulsos, prolongamento deliberado do sofrimento, né, com bancos, essa exibição juntamente tinha um propósito de vergonha, tortura, dissuasão, ela vai revelar que a crucificação era muito mais que uma simples execução. E, com certeza, por isso ela se tornou tão notória. Porque, por exemplo, uma execução para uma guilhotina, vai lá, cortou a cabeça, acabou, é rápido. Mas você deixar a pessoa vários dias morrendo, isso realmente vai causar um terror, né? E faz parte dessa engenharia social. Então, é uma forma brutal de guerra psicológica, né? E o corpo do condenado ele se torna um outdoor, uma advertência, né, para aqueles que usam ali desafiar a autoridade do poder constituinte, né. Então o Império Romano ele não inventou a crucificação, né, ele vai adotar e vai transformar a crucificação como um dos seus pilares do seu sistema de justiça, do seu sistema punitivo, né. E os itálicos, né, incorporaram através dos cartagineses, né. Então ali nas guerras púnicas do século III a.C., né, eles vão ter contato com isso e vão aperfeiçoar. Então vai haver um uso genérico da crucificação. E há alguns relatos escritos, né, de crucificação em massa, como por exemplo no ano ali de 73 a.C., houve uma revolta escrava liderada por Espartacus, né? Existe até um filme muito, muito legal sobre isso, um filme antigo, mas é muito bom, sobre essa crucificação. Fala-se em mais de 6.000 escravos que foram crucificados ao longo de 120 milhas da Via Ápia, que é a estrada que leva a Roma, né? Que leva todos os caminhos levam a Roma, tem esse ditado. Mas a arqueologia escavou a Via Ápia de todas as formas, de tudo para quanto é lado, e não encontra osso. Então é uma coisa que está mais na literatura, inclusive da época,
como forma de propaganda. É lógico que os escravos que foram capturados ali, eles foram mortos de maneira realmente cruel, né? A outra questão importante também da crucificação aí é o cerco de Jerusalém em 70 depois de Cristo, né? Quando o exército romano liderado por Tito, né, eles pregaram vários cativos judeus, né, da destruição ali a questão da guerra judaica, e também já se escavou muito, não se descobre tanto osso assim. Então, assim, há um superfaturamento na literatura em geral, principalmente da literatura teológica, sobre essa questão, né? E a crucificação, com o tempo, a cruz, com o tempo, ela vai se tornar um símbolo cristão, porque principalmente a teologia de Paulo vai falar sobre a questão da cruz, a famosa teologia da cruz, né? Se não houvesse cruz, não haveria ressurreição. E com o passar do tempo, a cruz, né, ela vai se tornar o símbolo dos cristãos. Mas isso não foi, só vai acontecer muito tempo depois, né? Ali depois, no tempo ali do imperador Constantino, da sua conversão, a sua mãe Helena, ela construiu, por exemplo, a Basílica ali do Santo Sepulcro e mandou colocar uma cruz em cima, né? Diz que Constantino, antes de uma guerra, ele teve um sonho e que nesse sonho um anjo fala para ele que ele tem que usar a cruz como um símbolo. Se ele usasse essa cruz, ele ganhava a guerra. E ele fez isso e depois ele manda usar a cruz como o crucifixo. Então, culturalmente, veja bem, era um símbolo de vergonha para os romanos. E depois, com o advento da teologia, com o desenvolvimento, a cruz acaba se tornando um símbolo, né? A ponto de Constantino abolir a pena por crucificação. Mas o curioso de tudo isso, ele vai abolir a crucificação como método de execução, mas os outros métodos ele não vai abolir. Ele continua. Ele vai abolir o método que, segundo ele, não é uma prática condizente com o cristianismo, porque o Salvador, o Mestre, foi executado dessa forma. Mas as outras formas de punição, ele não vai abolir. Então, ela é formalmente ali, mais ou menos no século IV depois de Cristo, né? O Constantino é o primeiro imperador romano a professar a fé cristã e que é amplamente conhecido, né? Por volta ali de 312 depois de Cristo. Então, quer dizer, há um gap aí, um ano muito grande, porque os primeiros cristãos eles utilizavam outros símbolos, né, para se identificarem com peixe, como por exemplo âncora, né? São alguns símbolos que eram utilizados e com o passar do tempo, só muito tempo depois, é que esse símbolo, a cruz, que era um símbolo de vergonha, de humilhação, usado para execução de bandido, ou como os romanos diziam, lestai, essa é a palavra utilizada para bandidos, né, criminosos, é que vai tornar a cruz um símbolo do cristianismo que é comumente usado até hoje, né? Então, isso vai acontecer ali após a vitória, né, sobre Licínio, né, que foi em 324 depois de Cristo. E Constantino toma essa medida, né, e tomou essa medida por veneração a Jesus de Nazaré. Então há um impacto nisso, né, é um impacto muito grande, a mudança religiosa na legislação penal romana, a influência religiosa na legislação penal romana vai fazer com que a crucificação como método de execução seja abolido. Então, a história da crucificação é um testemunho da brutalidade, da complexidade dessas práticas punitivas nessas civilizações antigas, né? A crucificação tem a sua origem ali no Oriente Médio, assírios, babilônios e persas, e tem a disseminação através dos impérios como o de Alexandre o Grande e os cartagineses. Então, a crucificação ela evoluiu de uma forma simples de empalamento para uma pena capital complexa, brutal e pública. Tá?
Eu espero que tenham gostado desse tema. É um tema muito curioso, é um tema muito importante. Ele é o cerne ali da questão teológica, né, no cristianismo. A teologia cristã vai ser desenvolvida através disso. Mas o objetivo desse episódio era justamente esse: informar o desenvolvimento, a origem da crucificação e como que a cruz se torna o símbolo dos cristãos no mundo atual. Até o próximo episódio. Muito obrigado por este download. Até a próxima.